Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, meu nome é Nelson Chavenco, sou o professor de vocês aqui de gestão de pessoas. Eu tenho experiência já nesse ramo, tá? Eu sempre trabalhei na área comercial. Também já dei aula aqui para a turma de engenharia e eu acho que a nossa ideia aqui é construir um conhecimento e eu poder colaborar com vocês em cada vez serem melhores, né? E vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui. Primeira coisa que eu quero trocar de ideia aqui com vocês. Então, aqui a nossa aula, gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. No final aqui da apresentação vai ter o meu contato, também no finalzinho da aula aqui, vocês que estão assistindo, eu vou estar no final dela ao vivo, então tiverem dúvidas, podem anotar aí que eu vou esclarecer elas, tá bom? A ideia nossa é bem bate-papo e construir conhecimento juntos. Pessoal, vamos lá, estamos num curso de engenharia e eu estou pensando aqui, eu preciso saber, eu sou engenheiro, eu preciso saber fazer cálculo, eu preciso saber como construir as coisas, eu preciso saber ter uma noção ali de como aplicar a engenharia. Né? Então, para que eu preciso saber gerir pessoas? Né? Porque gerir pessoas é algo importante. Vamos lá, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho um colega meu aqui, e foi padrinho de casamento meu até, e ele tem uma construtora aqui na nossa cidade. Outro dia ele veio conversar comigo e falou assim, nossa, Chavenco, eu tô com um problema enorme, você não faz ideia. Eu consigo fazer uns projetos legais, consigo atender o cliente bem, apresento, é tudo legal, mas, cara, eu não consigo executar a obra do jeito que a gente projeta, né? E eu não consigo fazer isso porque eu tenho problema com o meu mestre de obra, eu tenho problema com com o operador ali, né? Com o pedreiro, o assistente, cara, é muito difícil isso daí. Então veja, ele é um excelente engenheiro e ele conhece da parte técnica, da parte arquitetônica dos projetos, tudo muito legal. Só que na hora de executar e passar esse conhecimento para frente, ele tem uma certa dificuldade, né? Porque não é ele que vai estar ali com a mão na massa. Então, assim, o que ele precisa saber? Gerir pessoas, né? Não adianta você ter o conhecimento, saber o que fazer, saber como deve ser feito, só que na hora de executar a obra, a pessoa que vai colocar ali, às vezes, não está afim, ou está desmotivada, ou não consegue ver algo maior, e ele não consegue fazer a gestão das pessoas, você não conseguir fazer a gestão das pessoas. Então, esse é um curso muito bacana, uma matéria muito bacana, para você poder colocar em prática no seu dia a dia aquilo que você sabe, né? Até porque nós não vivemos sozinhos, né? A gente vive com muita gente, o mundo, os trabalhos precisam de muitas pessoas ainda e a gente precisa saber como conduzir isso para poder chegar a um final, um resultado aí aceitável, um resultado bacana, né? Para tudo que for projetado. Então, assim, antes da gente se aprofundar aqui para como saber gerir pessoas, né? Eu quero dizer para vocês parabéns por estarem construindo o seu futuro, né? Porque essa aqui é uma frase que eu gosto de dizer bastante, quem tem objetivo não tem desculpa. Vocês poderiam estar cheio de desculpas aí, falando que
estamos numa situação econômica complicada, ou é difícil, eu estou cansado, mas não. Vocês estão aqui sem dar desculpa, estudando e construindo um futuro de futuro engenheiro, né? Nem futuro, de engenheiros já. Então, pessoal, parabéns por não darem desculpa e estarem construindo o seu futuro aí. Senhores engenheiros, né? Aqui eu quero fazer uma citação de um filósofo muito famoso, que tudo que é verdadeiramente seu, não pode ser tirado de ti. E eu acho que aqui vocês estão adquirindo algo muito bacana, que é o conhecimento. Então, o teu conhecimento, aquilo que você está construindo, aquelas vivências suas, é realmente seu e nunca vai poder ser tirado de ti. Tá? Então, muitas coisas, principalmente materiais, podem ser tiradas, mas o teu conhecimento, aquilo que você vai aplicar, a tua história, a tua ética, isso aí é seu, tá? Então, parabéns por estarem indo atrás disso e construindo isso, tá? E aí eu quero citar um pensador aqui, um outro grande pensador, que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a ser do teu tamanho original. Bem, vocês abriram a mente para uma nova ideia, que é de ser engenheiros, né? Então, vocês se tornaram engenheiros, estão se tornando engenheiros, estão estudando aí, e nunca mais você vai conseguir pensar de uma forma diferente, tá? Então, é legal isso, é legal vocês estarem construindo e abrindo sua mente para conhecimentos novos, aprendendo coisas novas também, para aplicar no seu dia a dia, tá bom? Só que esse pensador aqui, ele fala aqui, ó, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E daí ele diz uma outra coisa aqui: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Né? Então, não quer dizer que não é a mesma pessoa que gerou o problema que não vai conseguir resolver. Mas quer dizer que a gente vai ter que aprender a evoluir, a gente vai ter que aprender com as situações, tá? A gente vai ter que evoluir a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa consciência, para poder resolver aqueles problemas e aquelas situações. Porque se vocês não entrarem no curso, saírem do curso com a mesma mentalidade que entraram, não valeu de nada. Agora, se vocês, ao final da nossa aula aqui, já conseguir expandir o conhecimento, expandir a consciência de vocês, já valeu a pena, tá? Então, isso aqui é muito bacana, esse tipo de pensamento é muito legal, eu gosto muito de filosofia também, e é muito aplicável para o dia a dia, tá? Vamos lá, pessoal. Agora a gente já voltando um pouquinho mais para a gestão de pessoas, tá? Então, aqui é um administrador muito famoso, o Chiavenato, ele fala que falar de gestão de pessoas é falar de gente, do componente humano das organizações, da cultura e mentalidade de energia, tá? De ação e proação. O que ele está falando, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as organizações, elas são movidas por pessoas. O pensamento, as ações, são tudo pessoas por trás disso, né? Então, imagina, uma equipe de engenheiros, a gente tem lá a física como a base, a física como a gente vai tirar os cálculos, as constantes, mas por trás quem está fazendo esses cálculos são pessoas. E esse componente humano, ele tem que estar em harmonia para poder ter o melhor resultado, né? Pegando mais uma vez o gancho do exemplo do meu amigo ali, ele tinha um bom cálculo, uma boa projeção dos projetos dele, né? Só que ele não conseguiu uma boa execução. Por quê? O componente humano da organização não estava bem alinhado, ok? Então, é fundamental para que a gente colha os frutos do projetado, ok? Daquilo que a gente imaginou. Mas, professor, como que se deu essa evolução de gestão de pessoas, né? Então,
como que isso daí, como que evoluiu, como que é a história de gestão de pessoas. Então, eu acho que é importante a gente entender um pouco da nossa história para poder entender como que evolui, como que a gente chegou onde nós estamos hoje. Bem, no começo, então, nós éramos primatas, né? Então, a gente era nômade, vivia caçando e vivia se movimentando de um local para o outro do planeta, até que começou a surgir a sociedade rural. Então, esse nômade, ele começou a criar vínculos com a terra em certos locais. Ele aprendeu a plantar e, a partir daquele plantio, ele não precisava ser mais migratório, ele poderia estabelecer-se em locais. Então, com a sociedade rural e esse estabelecer-se em locais, ele foi começando a viver em sociedade, as sociedades cada vez maiores. Então, foram formando pequenas colônias, grupos de pessoas, eles iam se aglomerando e eles foram evoluindo a sociedade rural. Então, acabava sendo a parte de plantio, aquela parte mais feudal que a gente conhece, né, estudamos já, esse lidar com a sociedade de uma forma como um todo. Foram criando padrões de ética, padrões de status também, né? Então, a partir daí também acabou vindo as guerras, porque um acabava querendo tomar a terra do outro para poder plantar mais e o seu reino, né, o seu aglomerado de pessoas poderia viver melhor com mais terras, enfim. Aí é história, né, da sociedade rural. Só que com isso, que a gente foi aglomerando cada vez mais pessoas, foi tendo a tecnologia também. Então a gente começou a ter a tecnologia de mecânica. Vocês engenheiros entraram na jogada ali, começou a desenvolver equipamentos para que a sociedade fosse evoluindo e aquele trabalho que muitas vezes era braçal ou movido por animais, ele passou a ser mecânico. Então, através dos motores, motor a vapor, motor elétrico, todo esse tipo de mecânica, ela passou a ser utilizada no dia a dia para poder aumentar a produção daquilo que era feito, né? E poder facilitar a vida do dia a dia das pessoas, né? Então, com isso, a gente conseguia ter uma melhor produção do que fazíamos e nós conseguíamos também ter um melhor domínio daquilo, ter mais qualidade, ter mais padrão daquilo que era feito. Então, deixamos de ser tão artesanais e começamos a automatizar um pouco mais as atividades, as produções de ferramentas, as produções têxtil, né? E com isso nós tivemos as revoluções industriais, né? Então imagina, se não tivesse sido domesticada a eletricidade, né, e feito aí os motores elétricos, hoje a gente não seria mais do que uma sociedade feudal aí, a gente já está vivendo mais ou menos na Idade Média ainda. Então a evolução dos motores elétricos, ele conseguiu aumentar em muito a produtividade, aumentar em muito a qualidade e a padronagem daquilo que era produzido, ok? Bem, até aqui ainda não muito sobre gestão de pessoas, mas é interessante a gente entender essa evolução. Quando que a gente começou a ter basicamente essa gestão de pessoas em si? Foi a partir do Fordismo, né? Então o Ford, ele entendeu que a gente tinha ali uma produção em massa, produção massificada, várias pessoas trabalhando juntas para reduzir um custo e poder fornecer uma melhor qualidade de vida para o indivíduo, e poder ter uma melhor produção, uma melhor atividade, um melhor resultado, né? E daí a gente tem entre 1841 e 1925, Henri Fayol, e 1856, 1915, ali, praticamente a mesma época, o Frederick Taylor. E esses caras, eles entendiam
eles também pensavam muito na Revolução Industrial, mas ele entendia que o componente humano na produção ele era fundamental, né? Então, um indivíduo, quando ele estava muito desanimado, ele tinha uma produção menor, o indivíduo, quando ele estava muito cansado, ele não conseguia produzir o suficiente. Então, assim, era uma visão bem capitalista mesmo, porque o foco era a produção, né? Então, como o foco era a produção, sempre foi visado como poder ter uma melhor produção, reduzir mais os custos, ter uma melhor lucratividade de acordo com o volume que era produzido dentro das indústrias. E o componente humano, o fator humano, era fundamental para poder chegar a esse resultado final, né? E um exemplo do que a gente tem dessa época é um vídeo aqui do Carlitos, né? O nosso querido Charles Chaplin aí, mostrando como que era a atividade nessa época. Ele é uma crítica, né, ao que era na época, mas ele é bem legal que ele exemplifica como que era tratado o componente humano dentro das organizações. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu só ver se eu vou fazer certinho aqui. Legal. Aqui, beleza. Vamos lá então. Deixa eu dar um full screen. Quero passar esse vídeo para vocês verem como que era. Legal, né, pessoal? Então a gente acabou vendo ali como era a Revolução Industrial na época e como que lidava com isso, né? E daí, a partir disso, que a Venato ele conseguiu criar um padrão para a gente poder entender e trabalhar dentro utilizando da melhor forma esses recursos, né? Que eram as pessoas dentro das organizações, ok? Então ele acabou dividindo isso daí em vários fatores, né? Então quais eram os fatores, as formas de trabalho que a gente poderia, os passos, né, que a gente poderia executar da melhor forma esse trabalho. Então a primeira coisa era o processo de agregar as pessoas, então colocar as pessoas certas para dentro da organização, trazer as pessoas certas para dentro de cada função, tá ok? Depois, aplicar as pessoas e fazer o quê?
identificar essa pessoa executando aquela função da melhor forma, né? Então, agregar a pessoa certa, que se identifica com os valores e tudo mais da empresa e da função, aplicar, treinar aquela pessoa corretamente, fazer ela executar com excelência o seu trabalho, depois remunerar as pessoas, né, essa pessoa da melhor forma de acordo com aquele cargo, aquela ocupação que ela tem, né? E aí, quando a gente fala em remuneração, não necessariamente é só financeira, tá? A gente está falando de muitas vezes benefícios, né, ou forma de trabalho, enfim, algo que a gente vai desdobrar também pelas próximas aulas. Desenvolver as pessoas, né? Então, pegar aquele profissional que você tem, fazer ele evoluir, treinar ele para que ele possa crescer dentro da organização e a organização crescer também, porque ele está desenvolvendo melhor a sua função, porque ele se desenvolveu como indivíduo também. E um passo muito importante aqui é manter as pessoas, né? Então, imagina, você já trouxe a pessoa certa para dentro da sua empresa, colocou ela para poder executar uma atividade na qual ela se identifica, remunera ela de forma ideal, você desenvolve ela, faz um plano de desenvolvimento dela também. Imagina você perder, então fazer um plano para poder manter esse profissional, esse indivíduo dentro da sua empresa, você não perder ele muitas vezes ou para um concorrente, ou ele sair e se tornar um concorrente seu também, né? E monitorar. E o que é esse monitorar? Monitorar se você está perdendo aquele funcionário ou não, monitorar para saber se aquele indivíduo ele precisa ou não ser desenvolvido, se a remuneração dele está de acordo com o que o mercado está pagando, o que é necessário, tá? Então, esse monitoramento ele é fundamental dentro desses processos, dessas etapas que a Vinato acabou desenvolvendo, beleza? Gestão de pessoas e a estratégia empresarial. E aí? Por que eu coloquei aqui uma imagenzinha do Angry Birds, né? Aquele joguinho super famoso? Porque assim, a estratégia ela é fundamental para que você tenha o melhor resultado, e o resultado do melhor indivíduo ali, aplicado de acordo com o que necessita dentro da empresa, né? Mas o que necessita, professor? Como que a gente vai saber qual é a necessidade da empresa, por onde que a empresa quer seguir, né? Então, assim, a gente vai fazer... eu coloquei aqui até o Angry Birds porque quem já jogou ele sabe que são passarinhos diferentes para cada ponto que tem a ser lançado dentro do jogo, né? Então é bem bacana ali, eu acho que ele exemplifica muito bem aqui de usar as pessoas de acordo, as pessoas certas dentro das atividades certas, né? Para todo mundo ganhar com isso, inclusive o funcionário, o indivíduo, né? Dentro da organização. Mas qual que eu vou saber qual que é a estratégia da empresa, né? Como eu vou bolar ela? Então, primeira coisa, a gente precisa entender qual é a missão da empresa. Então, assim, a missão da empresa, quando eu falo isso, é para que nós existimos, para que a empresa existe, para que ela foi fundada, né? Ela foi fundada só para trazer um ganho maior para o proprietário dela? Não, porque se essa for a missão da empresa, ela pode perder o foco. Ela pode simplesmente fazer com que as pessoas, o time dela, não esteja comprometido com o que essa empresa executa, né? Então, para que a empresa existe? Para que nós existimos, né? Para que esse CNPJ ele está no mundo, né? Um tipo de missão bacana é uma missão que ela te dá uma abrangência, mesmo que o mundo mude, mesmo que o mercado mude, ele deixe a empresa
existindo, né? Então imagina se eu tivesse colocado ali a missão da empresa, consertar máquinas de escrever. Pô, a empresa já tinha fechado, já tinha falido, né? Então assim, agora eu poderia mudar essa missão, por exemplo, para prestar serviço de manutenção para equipamentos de escritório. Então, isso daí é bacana, né? Entende que por mais que o mundo mude, eu vou ter uma dinamicidade dentro da missão, o porquê, para que a minha empresa existe. E qual que é a visão dela? Então, a visão é aonde a empresa quer chegar, aonde a organização quer chegar com o tempo. Né? Então, vamos pegar o exemplo que eu coloquei ali, prestar serviço para equipamentos de escritório. Pode ser referência na prestação de serviço, ser referência no que fazemos, né? Então, olha, entende que esse tipo de visão vai entender que eu vou ter que ter um bom atendimento ao cliente, eu vou ter que ter um atendimento ágil, eu vou ter que ter um preço justo, trabalhar com um produto bom para eu me tornar referência, né? Uma referência positiva, né? E os valores? É o que nós valorizamos dentro da empresa, né? O que é valorizado? Então, assim, posso valorizar pessoas, eu posso valorizar o cliente, eu posso dar valor ao relacionamento interpessoal, né? E isso daqui, esses valores são importantes para a tomada de decisão diária da empresa também, porque se um dos meus valores é agir com ética, eu entendo que quando eu for tomar uma decisão, se ela parecer antiética, eu não vou seguir por aquele caminho, entende? Então, por exemplo, o valor, dentre valores ali, um ambiente de trabalho harmônico. Então, quer dizer, se eu tenho um indivíduo que vive gritando, que transforma o ambiente de trabalho pesado, eu entendo que eu vou ter que corrigir ele, né? Eu vou ter que ajudar ele a evoluir, melhorar nesse ponto. Agora, se isso não é um valor dentro da minha empresa, da minha cultura organizacional, essa pessoa pode ser dispensada, né? Então, assim, os valores, a visão e a missão faz com que a gente entenda quem são as pessoas ideais para estar dentro da organização e quais as decisões corretas que nós podemos tomar através só desse direcionamento, desse norte que é dado aqui na empresa. Beleza, pessoal? Surgindo dúvidas, a gente vai ter um bate-papo aí no final, pode anotar elas e vamos discutir mais para frente, hein? Vamos lá. Agora, estratégia empresarial e o organograma da empresa. Por que eu coloquei isso daqui? Para a gente entender um pouco mais sobre a atividade, tá? Eu vou explicar ele só para dar um horizonte. O organograma, na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre ele, vou dar exemplos, tá? Mas isso daqui é para a gente entender, dentro da empresa, a hierarquia que tem e quem responde para quem e quem é responsável pelo quê. Um exemplo é uma empresa que eu fui dar uma consultoria uma vez e chegou lá, todo mundo respondia para o dono da empresa, né? Então, assim, era uma empresa de refinamento de óleo, né? Então eles reaproveitavam esse óleo lubrificante aí, de carro, e simplesmente todo mundo fazia o que o proprietário queria. E ele queria justamente melhorar a produtividade dentro da empresa, né? Mas veja bem, como esse organograma não era bem definido e ele se comunicava com todo mundo, o que acontecia? Ele demandava alguma coisa para uma pessoa, aquela pessoa não resolvia aquilo em 5 minutos, ele já demandava para outra. Aquela outra pessoa não resolvia, demandava para outra. Né? Que chegava às vezes o cúmulo de ter 7, 8 pessoas correndo atrás de resolver a mesma coisa. Né? Então, isso aí detonava a produtividade da empresa. Né? Teve até um fato curioso que uma vez, dentro dessa empresa, até a advogada da empresa estava correndo atrás de uma bomba, da manutenção de uma bomba. Aí. Então, o organograma é importante para a gente entender quem resolve o quê e quem faz o quê na empresa. Né? E daí, dentro
quem faz o quê, entendi esse organograma, entendi quem responde para quem vai fazer o quê, como é que eu vou gerir as pessoas, né? Então eu já tenho uma missão, visão e os valores da minha empresa, né? Eu sei para onde eu quero ir, o que eu valorizo. Eu vou pegar e trazer as pessoas certas para poder executar as funções dentro de cada atividade na empresa, tá? Então, olha só. Qual é a escolha certa? Então, a gente vai pegar ali um monte de currículo, né? A gente vai saber, vai ter um monte de opções e quem vai ser a pessoa certa para executar aquela função. E vamos ficar aqui, eu até coloquei esse bebezinho aqui olhando para o Netflix, e aí? Aquele monte de opção, o que eu quero? Né? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Né? Então, a gente vai começar a organizar essas ideias dentro daquele organograma. Então, já sei o que eu quero, já sei qual é a missão da minha empresa, os valores. Aqui agora eu tenho uma gama de profissionais para poder escolher e eu vou encaixar eles em cada função que eu tenho. Né? Então, primeira coisa, eu vou definir a função. A função é o quê? Fazer um descritivo da atividade que aquele profissional vai executar. Então aqui até eu dei o exemplo nesse slide, eu tenho um operador, né? O operador é fundamental para o processo, né? Mas qual o nível de conhecimento que esse cara vai ter que ter? Qual é a atividade que ele vai ter que ter? Quais as experiências que ele já vai ter que ter vivido? Quem é esse cara que vai ocupar essa função aqui, né? A função é o quê? É assentar lajota, nesse exemplo aqui. Legal. Aí, qual que é a outra função que eu tenho? A de engenheiro. O que o engenheiro vai fazer? Qual é o dia a dia dele? Então, fazer o descritivo, quando eu faço a descrição da função, eu vou fazer um descritivo do que esse indivíduo vai fazer no seu dia a dia. Como é o dia a dia dele? O executivo, né, um vendedor também, qual é a atividade dele, o que ele faz, qual é o dia a dia dele. Então, isso aí a gente vai fazer de uma forma geral. Fazer o descritivo da função. Depois que eu fiz esse descritivo da função, o perfil. Né? Então, qual é o perfil do indivíduo que vai ocupar aquela função? Então, o operador, qual é o perfil dele? Quais são as experiências que ele deve ter tido já? Quais as experiências desnecessárias para ele? O engenheiro, qual tipo de conhecimento ele tem que ter? Né? No caso, o engenheiro civil, ele tem que ser formado em engenharia civil, né? Vai trabalhar com construção, vai ter que acompanhar a obra, ele tem que saber o que está sendo executado, fazer a projeção dela, né? O executivo administrativo, né? Então tem que saber ali nas contas do dia a dia, qual é a formação dele. Entende que todas as funções são importantes, tá? Então, não adianta um vendedor vender algo que o engenheiro não consegue construir, não tem experiência para construir, ou o operador não ter o que construir porque o vendedor não sabia vender. Então, todos os cargos eles têm uma sinergia entre si e cada um necessita de experiências diferentes e vão ser executadas atividades diferentes. Qual é o perfil dessa pessoa que vai ocupar aquele cargo? Né? E remuneração, próxima coisa. Entenda que muitas vezes a remuneração de um ela vai ser bem diferente do outro, porque ela pode ser muito estratégica. Um vendedor, se ele for comissionado, ele vai se motivar a vender mais, que vai dar mais trabalho para o engenheiro ou para o operador, né, que vai dar mais trabalho para ele construir. Então, assim, é ideal que a remuneração dele seja comissionada. Agora, o operador, às vezes, para ele é mais importante ter a segurança no final do mês que ele vai ganhar um salário X. Né? Então, para ele não é tão interessante o variável, porque ele precisa, o foco dele maior é em executar a operação, né? E não, muitas vezes, em construir mais e mais. Claro, eu posso criar métricas e bonificações para quem mais construir, mas ela é uma forma estratégica
de reter as pessoas certas dentro da organização, né? E uma curiosidade aí, algo interessante, é que assim, cada vez menos o salário é mais importante na remuneração, tá, pessoal? Então, assim, o salário, ele é muito importante? Sim, ele é muito importante, é o que faz a gente pagar as contas, né, do dia a dia aí, mas muitas vezes as pessoas deixam de ganhar um salário mais alto para ter uma qualidade de vida maior, né? Não adianta ganhar, às vezes, um salário relativamente bom num ambiente de trabalho destrutivo, que você chega irritado e em casa e briga com todo mundo e psicologicamente vai te detonando, né? Então, assim, às vezes uma forma de trabalho mais tranquila, essa geração Y, né, a geração Z agora, cada vez mais vai priorizando isso daí mais, né? Então, o financeiro em si não é tão importante, tá? Agora a gente vai para o nosso bate-papo aí, dúvidas fiquem à vontade, vamos interagir. E aqui segue os meus contatos, tá, pessoal? Meu LinkedIn aí, Nelson Chavenco Júnior, Instagram, Twitter. O que vocês quiserem, precisarem de fazer de pergunta também, fiquem à vontade, pode mandar e-mail para mim aí, tá bom? Um abraço, pessoal, e até daqui a pouco. Tchau, tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer